Olá, bem-vindos ao canal Administração Antônio Marcos. Nós vamos completar hoje o estudo de processos, vendo os dois últimos aspectos complementares a processos, formulários e manuais. Antes, porém, se você ainda não é assinante do canal, se inscreva no canal, vamos aumentar a nossa comunidade, expandir ao máximo. Clique no sininho para ser avisado quando tivermos novos vídeos. Ao final, deixe seu feedback positivo ou negativo, conforme tenha gostado ou não do vídeo. Divulgue a todos os seus contatos o link deste vídeo, o link do canal, para que nós tenhamos cada vez mais pessoas participando da nossa comunidade. Vamos então conhecer os dois últimos aspectos relativos a processos, dois aspectos complementares, formulários e manuais. Conforme nós já falamos no início do vídeo, nós vamos completar hoje a visão dos aspectos complementares na gestão de processos. Nós vamos ver dois aspectos complementares que são os formulários e manuais. Com isso, nós vamos completar essa visão dos aspectos complementares. Lembrando que, hoje em dia, formulários, nós temos tanto formulários físicos, um talão de nota fiscal, um formulário de um pedido, formulário físico, como nós também temos os formulários virtuais. E cada vez mais nós temos formulários virtuais. Formulários que estão ou na tela de um computador, ou na tela de um tablet, ou na tela do seu celular. Quando você está baixando um novo aplicativo que pede para você se identificar, colocar alguns dados, vejam que ali nós temos um formulário virtual que você vai preencher. Então nós temos hoje formulários físicos ainda, bastante formulários físicos, mas cada dia mais formulários virtuais. E os formulários, eles servem para alimentar processos, trazer informações para os processos e também eles são produtos de processo. Ou produtos para efeito de conferência de controle, ou produtos de processos em si mesmo. Nós temos processos cujo objetivo, cujo produto é gerar informações de alguma forma. Todos os relatórios gerenciais são resultados de processos que apresentam ao seu final informações. E essas informações vão estar em um formulário virtual ou físico. O que é um formulário? O formulário é um instrumento do processo administrativo e ele é constituído de dados, palavras e números. E essas palavras e números nós temos dentro do formulário, dados fixos, aqueles que já estão impressos ou que já fazem parte do formulário, e aqueles variáveis que são colocados no formulário, são preenchidos, são anotados a posteriori. Então, isso é o formulário, Nós temos espaços ou campos que serão preenchidos. Nós temos linhas, nós temos colunas e nós temos um formato definido. Então, o formulário é um instrumento do processo administrativo que serve para nós darmos e alimentarmos de informação um processo e são também o resultado de processos, seja na parte de controle, seja como um produto final do processo. Quais os objetivos ou funções dos formulários? Primeiro, proporcionar uniformidade, padronização nos procedimentos dos sistemas administrativos. Eu tenho sempre aqueles mesmos dados que irão alimentar determinado processo. Eu tenho os dados padronizados, eu tenho informações padronizadas. Proporcionar valor legal a transações
da organização, as operações da organização. O que é uma nota fiscal, senão um formulário que dá valor legal a uma venda, né? Estabelecer quais são os dados e informações que devem ser registrados e processados em um determinado sistema. Facilitar o controle de atividades das unidades organizacionais. Evitar a escrituração de dados e informações de maneira repetitiva. Facilitar o fluxo de informação. Os formulários facilitam o fluxo de informação. Eu envio pelo computador informações para outros departamentos dentro de formulários pré-definidos, pré-programados. Facilitar o tratamento dos dados e informações, para nós termos sempre dados objetivos e padronizados, e a compreensão e entendimento dos processos. Nós temos algumas etapas que devem ser observadas quando eu vou elaborar formulário, quando eu vou desenhar um formulário, quando eu vou montar um formulário, seja físico, seja virtual. Primeiro, eu tenho levantamento e análise das necessidades. Quais as necessidades que eu devo atender com esse formulário? Identificação dos requisitos a serem atendidos, elaboração do novo formulário, né, o desenho, um pré-desenho do novo formulário, a formatação, uniformização ou não dos dados fixos e variáveis, layout, redação, número de vias, se for um formulário impresso, um formulário físico, o formato do formulário e, se for um formulário físico, o tipo do papel e a gramatura, né? O peso, a espessura, a densidade do papel que vai ser utilizado. Se eu tenho trabalho de gráfica, eu tenho que contratar trabalho de gráfica, fazer prova, fazer a arte final, recebimento do formulário ou implementação do formulário, se for virtual, treinamento para a utilização daquele formulário, o controle e o registro do formulário. Eu tenho que registrar que esse formulário existe e dar um nome para ele, né? Normalmente dá esse nome de forma alfanumérico, letras e números dando nome ao formulário para poder ter um controle. Se físico, um controle de estoque. Se é um formulário virtual, eu poder ter um controle da sua manutenção, da sua elaboração e manutenção, né? Então, formulários fazem parte dos processos, seja alimentando processos, seja como resultado de processos. Por isso, nós consideramos os formulários como aspecto complementar no estudo de processos. O último aspecto complementar que nós vamos ver em processos são os manuais, tá? O que é um manual? Manual é todo e qualquer conjunto de normas, procedimentos, funções, atividades, políticas, objetivos, instruções e orientações que devem ser obedecidos e cumpridos pelos executivos e pelos funcionários de uma empresa, bem como a forma como esses devem ser executados, seja individualmente, seja em conjunto. Então, o manual é aquela ferramenta que vai dar todas as orientações a respeito de um processo, a respeito de um trabalho, a respeito de uma atividade qualquer, padronizando e orientando como as coisas devem ser feitas. E nós temos, todos vocês, né, conhecem manuais, né? Todo mundo que tem um celular tem lá um manualzinho de utilização do celular. Hoje, a grande parte dos manuais estão de forma virtual, mas ainda temos os manuais físicos. Quem tem um carro tem lá o manual do proprietário, do automóvel, orientando sobre manutenção, sobre a utilização de todos os componentes do carro. Então, uma televisão, eu compro uma televisão, eu tenho lá um manual, primeiro o manual da instalação, depois o manual de utilização, do uso, orientações, todas as atividades, instruções que deverão ser realizadas, o que deve ser realizado para operacionalizar alguma coisa, né? Também, mesma forma que os formulários, nós temos hoje
muitos manuais físicos ainda, manuais de papel, né? Mas a grande parte dos manuais, cada vez mais hoje, estão sendo elaborados de forma virtual, disponibilizados de forma virtual. Quais os requisitos básicos de utilização de manuais administrativos? Primeiro, eu tenho que ter a necessidade de ver se ele é necessário. Tá? Primeira coisa é, esse manual é necessário? Ele tem realmente necessidade de existir? Ele vai atender a quais necessidades? Primeira coisa. Depois eu tenho que ter a diagramação estruturada e adequada das suas finalidades, né? Bem claramente todas as finalidades que serão atendidas por esse manual. Ter uma redação simples que possa ser por todos os que poderão estar utilizando aquele manual. Redação curta, não é para escrever um romance, ações, estabelecer as práticas que devem ser desenvolvidas, eficiente, clara e inteligível para todos, independentemente do nível cultural que a pessoa possa ter, se ela é um potencial utilitário daquele manual, que vai utilizar aquele manual, eu tenho que estar compreendendo as necessidades daquela pessoa em termos de compreensão para elaborar uma redação que seja adequada. Bem como um índice ou sumário, né, que eu tenha no início, indicando onde eu encontro as informações a respeito de cada parte que aquele manual está abordando. Instruções necessárias e suficientes. Todos os usuários que têm necessidade daqueles conhecimentos, daquelas orientações, têm que ter acesso ao manual, né? Tem que ser adequadamente utilizado por todos, e para isso eles têm que ser orientados e treinados. O manual tem que ter flexibilidade para ser atualizado de maneira rápida ou substituído de maneira rápida, e tem que passar por processos contínuos de revisão, de atualização e distribuição. Aqueles que trabalham, né, normalmente, a primeira coisa que receberam ao iniciar a atividade na empresa foi um manual de como deve se comportar dentro daquela organização, quais são os seus direitos, quais são os seus deveres. Um manual, né, orientando. Se ele tem um trabalho pré-definido, pré-desenhado, que ele vai realizar processos que já foram pré-definidos e desenhados, normalmente ele vai ter um manual orientando como deverá ser feita o seu trabalho, né, orientando, dando todas as políticas da organização a respeito daquele trabalho. Nós temos tipos de manuais administrativos, né? Nós temos manual de funções, nós temos manuais de normas e procedimentos, nós temos manuais de políticas e diretrizes, política de recursos humanos, política comercial, manual de instruções especializadas para a utilização de determinado equipamento, determinada máquina, manual do empregado, né? Manual que eu já falei, né? Quando é admitido, normalmente você recebe o acesso a esse manual. Hoje, na grande maioria das organizações, de forma virtual, ele está disponível de forma virtual. Manual da qualidade, que aliás é obrigatório, né? Só tem um processo de qualidade qualquer dentro da organização, é obrigatório o manual de qualidade. E como é a estrutura de um manual? Como ele está estruturado? Primeiro eu tenho o índice numérico ou sumário, né, no início do manual, indicando em que parte do manual eu vou encontrar determinadas informações. Depois eu tenho uma apresentação rápida daquele manual. A apresentação rápida é que vai dizer qual a finalidade daquele manual, para que ele existe, como ele deve ser utilizado. Depois eu tenho instruções de uso, né? Depois eu tenho o conteúdo básico, distribuído por capítulos, por partes. Ao final do manual, eu posso ter apêndices e anexos, né? Apêndices é material que foi elaborado
pela própria organização e que fazem parte do manual, né, mas estão complementando o manual, e anexos materiais desenvolvidos por terceiros que vão ilustrar coisas que estão naquele manual. Eu tenho um glossário, muitas vezes eu necessito de um glossário para que eu possa ter uma padronização de entendimento de determinados termos ou expressões que são utilizados no manual. Um índice temático eu posso ter também ao final, e bibliografia, né? Quando eu tenho utilização de informações desenvolvidas ou geradas por terceiros, eu sou obrigado a ter uma bibliografia indicando essas fontes. Na elaboração e atualização dos manuais administrativos, eu devo observar que, primeiro, a definição do objetivo do manual. Para que eu tenho aquele manual? Qual é o seu objetivo? Quem será o responsável pela sua atualização ou a sua elaboração? Análise preliminar do que deve ser alterado ou deve ser elaborado, fazer todo o planejamento, levantamento das informações, elaborar o manual, fazer a elaboração, depois de ele pronto, a distribuição, instruções e treinamento aos usuários e o acompanhamento de uso. Então, o manual também é complementar ao estudo de processos, porque ele é que vai dar a orientação para todos os usuários do processo como que devem proceder em relação ao processo. Tá? Então, 3 elementos complementares que nós vimos no estudo de processo. Manuais, que acabamos de ver, layout, que nós vimos no vídeo anterior, estudo de layout, e formulários. Espero que vocês tenham gostado desses conteúdos. Com isso, nós completamos, por enquanto, por agora, o estudo de processo. Iniciamos no próximo vídeo o estudo de qualidade. Né? Nós vamos começar a falar sobre qualidade no próximo vídeo. Faz parte de processo? Sim, faz parte de processo, mas é um tema que nós vamos tratar de forma separada. Qualidade. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, qualquer comentário, deixe aqui ao final do vídeo ou envie para o e-mail amongestão@gmail.com. Deixe seu feedback. Muito obrigado e até o nosso próximo vídeo.